Olá, eu sou Salvador Ramos, treinador financeiro. Este é o nosso espaço de educação financeira, onde nós partilhamos informações e conteúdo que lhe vão ajudar a ganhar mais dinheiro e a construir verdadeiramente uma vida próspera. Mudar a sua condição financeira. Tu que tens estado a sacrificar tanto e gostava muito de ver mudar a sua vida financeira, este é a oportunidade que você tem. Siga o nosso canal, subscreva, curta, partilha com as pessoas, os seus amigos, os seus parentes, que essa informação pode ser muito útil e valiosa para eles. Para hoje vamos falar sobre uma ferramenta financeira muito poderosa. Uma ferramenta financeira que as pessoas prósperas, as pessoas ricas têm estado a utilizar, todos eles utilizam na verdade, que é o orçamento familiar, que é uma ferramenta que permite controlar o seu dinheiro, te permite realizar sonhos e viver momentos extraordinários com a sua família. Então eu quero lhe convidar a pegar uma esferográfica e um caderno para anotar aquilo que eu vou partilhar consigo. Você que entende, pensa que controlar o dinheiro é simplesmente saber o que você ganha e saber assim, de cabeça, quanto é que você gasta. Não é isso. Você precisa controlar milimetricamente o que você tem de dinheiro, onde colocas e passar a fazer escolhas mais inteligentes. Então é isso que eu te convido. Então, não confie na sua mente, não se proponha só a ouvir, faça anotações. Isso lhe pode ser útil. E é assim que as pessoas têm estado a prosperar e a enriquecer. Fazem, têm paciência, param. Como tem que ver com algo importante da sua vida, param muitas vezes ao dia para analisar a forma como têm gasto o seu dinheiro. Então quero lhe convidar a anotar aquilo que vamos partilhar. Passando agora para aquilo que é o orçamento familiar. O orçamento familiar nos vai permitir, como disse, é uma ferramenta financeira. Nós precisamos, todos os meses, antes de receber a nossa remuneração, a nossa renda, nós temos que prever, analisar como vamos gastar o dinheiro. Nós não podemos esperar que o dinheiro chegue para depois definirmos a estratégia de como vamos gastar. Claro que dessa forma o emocional vai tomar conta de nós e ali só vamos gastar. E porque no geral, o que acontece é que quando ela chega já encontra uma série de despesas. Não é isso que tens de fazer. Tens que planificar antes, tens que criar estratégia de gasto, como vais gastar, como vais consumir o seu salário. E ela deve começar por definir-se aquilo que é receita. Tu deves identificar o que é receita, que são as entradas que você tem durante o mês. E nesse campo receita, o que é que tu vais colocar? Neste primeiro campo receita, vais colocar o seu salário, o salário da esposa, o salário, todos aqueles que contribuem ao nível da família, da residência, deves colocar lá o valor que cada um contribui. Depois fazer um somatório. Se você tem um salário, depois tem uma renda extra, depois tem dinheiro que você vai recebendo de amigos, de pessoas, de negócios, você sabe que tem um valor certo que todos os meses tu recebes. Então precisa colocar lá como receita. Cada item, se o filho Miguel, o Antônio, contribui com algum percentual para a renda de casa, coloque lá como receita. E depois faz um somatório para ter uma noção de quanto é que efetivamente a família tem de receita. Pode-se dar o caso que seja solteiro. Ainda assim, podes fazer o mesmo exercício. Num caderno, anotar aquilo que é a sua receita. Depois vais ter o campo de despesas, o que é que você tem, depois de fazer os gastos, o que é que você tem de despesas e vai sinalizar também as suas despesas. E depois você tem o saldo orçamental, que é a diferença entre a receita e as despesas. O que restar, depois de você gastar, portanto, o salário para as despesas correntes, aquilo que restar é o seu saldo orçamental. Assegure que as suas despesas nunca são superiores às suas receitas, porque dessa forma você está a gastar mais do que ganha e certamente tem que recorrer a amigos, a parentes, pedir ajuda, ou tem que se colocar em negócios, em esquema de corrupção e depois vemos nas empresas a confusão que há. Portanto, precisa controlar que não gaste mais do que ganha. Depois, tendo estas bases do que é que efetivamente ganha, você tem noção e compreensão do que é que efetivamente ganha, do que é que gasta, do quanto é que gasta, você precisa fazer a distribuição de como vai gastar esse dinheiro. E você precisa fazer um quadro onde você vai colocar alimentação, o que é que eu gasto da alimentação?
Se quiser, pode escrever o que é que gasta em termos de consumo mensal, não é? Ou pode colocar um valor que sabe que vai chegar para a alimentação mensal, ou pode escrever o que é que eu preciso de quantos quilos de arroz, quantos quilos de açúcar, quantos litros de óleo, o valor de cada. Pode fazer esse trabalho minucioso de identificar as despesas em termos de alimentação. Depois depois da alimentação, olhar para as contas correntes. No segundo quadro nós temos as contas. Nas contas nós colocamos a internet, a água, a energia, não é? A ENDE, a TV, portanto o canal que eu pago, a TV, a barbearia, aqueles valores mínimos que eu gasto durante o mês eu preciso colocar aqui nas contas. O que é que eu gasto diariamente, nos finais de semana, eu preciso colocar, eu preciso prever. Se por acaso eu decidi sair para ir ao cinema, eu devo colocar aqui nas minhas contas correntes. Não, próximo final de semana vou ao cinema. Não, próximo final de semana vou ao bar com os amigos e prever um valor. Ela tem que ser orçamentada. Eu coloco lá no item contas. E aqui eu preciso ser minucioso, não posso desconsiderar pequenos valores, porque no final ela vai gerar um impacto muito grande no meu orçamento. Eu tenho que colocar lá como item de previsão, como item como necessidade. Depois das contas, eu vou no quadro de transporte. Eu tenho que ter consciência que eu tenho necessidade de mobilidade. Eu preciso me deslocar para ir ao trabalho, para ir à escola, os filhos para ir ao colégio. Eu tenho necessidade de transporte. Se eu tiver carro próprio, eu coloco o combustível, o que eu gasto de combustível. Se eu não tiver carro próprio, eu coloco o táxi. Quantos táxis eu preciso por dia? Quanto é que eu gasto por dia? Eu faço uma previsão do que é que eu preciso de táxi. Isso vai me permitir ter uma noção exata das minhas despesas e ali, sim, de forma consciente, eu consigo gerar o equilíbrio necessário e fazer os cortes necessários para que reste sempre. Depois do item transporte, eu coloco propina para sobretudo famílias. Estou a frequentar uma formação, eu preciso pagar mensalmente a propina dos filhos, a creche, as despesas com a formação, algum curso que eu queira fazer. E aqui atenção, o que eu quero chamar a atenção é que você pode colocar o valor das propinas, sua propina, a propina da esposa, a propina dos filhos, colocar todos os itens em termos de despesas para a formação. Eu coloco todos os itens necessários. Depois deste item, eu preciso colocar doação. O que é que eu gasto em termos de doação? Mensalmente eu preciso pegar parte das minhas receitas e canalizar para a doação. Sobretudo para aquelas pessoas que são religiosas, precisam, e a Bíblia recomenda que se faça uma doação de 10%, que é o mínimo que é exigível que as pessoas contribuam para o crescimento da igreja. Você pode ter uma outra compreensão e decidir fazer doações, decidir fazer atos de solidariedade. Então precisa prever. Nós temos que prever isso no nosso orçamento, senão no final ela vai afetar. E o que nós recomendamos é que seja capaz de fazer doações, seja capaz de realizar atos de solidariedade. Como deve saber, quem dá mais recebe, não é em vão. Que os ricos hoje fazem concurso, inclusive, de quem mais vai doar. Então eu recomendo a fazer no seu orçamento a colocar um percentual para a doação. Depois tem o item poupança, que é das questões mais importantes que pode acontecer no orçamento. É a poupança. Você não pode, para mudar de condição de vida, você precisa canalizar um percentual do que ganha para realizar sonhos, para investimento. Só investindo é que você vai conseguir mudar de vida. E, sobretudo, num contexto econômico em que nos encontramos, ninguém, portanto, lhe vai oferecer dinheiro. Precisa canalizar parte do seu dinheiro para a poupança, de modo a aplicar em investimentos, de modo a realizar sonhos. É dessa forma que você vai conseguir ter uma vida próspera e abundante. Então, use essa ferramenta de educação financeira, uma ferramenta muito útil, utilizada pelas pessoas prósperas e ricas. Então, se quer mudar a sua condição de vida, se quer ter uma vida próspera e abundante, se quer ter a possibilidade de realizar sonhos, fazer coisas que para acontecer sem pessoa que era preciso muito dinheiro, hoje tens uma ferramenta que nunca deu valor, mas que poderá ser muito útil para si. Hoje é o que os outros fazem. E o que eu lhe recomendo é que faça o mesmo. Volto a dizer, Albert Einstein diz:
é de louco, é maluquice, é insano querer obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então eu lhe convido a fazer diferente. Hoje mesmo, passe e comece a fazer o seu orçamento. Hoje mesmo pode começar a fazer o seu orçamento. Essa informação pode ser útil, pode não ser útil para si, pode ser que você já tenha essa informação. Eu lhe convido a subscrever o nosso canal, a partilhar com aquelas pessoas que entendam que possam precisar e que possam de facto fazer uma grande diferença na sua vida.